Fala aí pessoal, beleza? Antes da gente começar com a instalação da SQL, dar uma breve introdução aí sobre a SID, tá? A SID ela é uma consultoria especializada no sistema RP Proteus, né, da empresa TOTVS. Já tem mais de 15 anos aí que a gente atua implantação, suporte, desenvolvimento, tá? Quem tiver mais interesse aí, segue nossos canais aí, nosso site, precisar entrar em contato, WhatsApp direto, nosso YouTube, o Facebook, LinkedIn, estamos em todas as redes sociais aí. Mas vamos para o que interessa, que é a instalação da SQL, tá? Então aí uma introdução, o que a gente vai passar aí no treinamento, tá? É bem simples, né? Você consegue instalar aí na sua máquina local para começar a aprender a utilizar o sistema, para melhorar o conhecimento, mas vamos lá. Então a gente vai fazer o download do SQL, né? Instalação, o download do SQL Server Management Studio, a instalação do SQL Server Management, uma configuração de usuário com permissão para poder criar banco, fazer backup, select, update, enfim. E aí criar o banco de dados, né, para uso com Proteus, que é com collection específico, e aí por fim a configuração do DBC, tá? A ideia é que esse vídeo não seja tão longo, né, por isso que eu cortei. Depois eu vou montar a introdução para a gente configurar o DBArgs, configurar o Liceserve, enfim, instalar o Proteus. Então vamos por partes aí. Por enquanto essa aula a gente vai ficar só na instalação da SQL. Bom, eu tenho uma VM aqui montada, tá? Então vou entrar aqui dentro dessa VM. Então a primeira coisa é a gente fazer o download lá do SQL, tá? Fazer aqui o processo do zero, depois eu divulgo o link aí para vocês aí na descrição, tá? Então aqui no Google, download SQL Server, tá? Então o primeiro link aqui da Microsoft. Uma observação, tá? Esse é para uso como dev, tá? Então não é uso corporativo. Então uso corporativo, procure aí um vendedor, entre no site da Microsoft, dê uma olhada. Esse daqui é para uso local e uso para modalidade Express, tá? Eu vou baixar o Developer, né? Que é para desenvolvimento. Tá? Mas aí depois vocês dão uma lida aí nos descritivos aí para saber qual que é o melhor te atende. A ideia desse treinamento é só mostrar como instalar o SQL e configurar o banco para uso com RP Proteus local, tá? Então aqui no Developer eu vou cair em baixar e aí ele vai abrir uma telinha aí para mostrar onde eu vou fazer o download. Eu vou fazer na pastinha download mesmo da minha máquina, tá? Aí você escolhe qual que é a melhor pasta. O download é bem rápido, tá? Até mesmo porque ele baixa só uma interface, porque depois que ele vai seguir. Então, vou executar aqui o download, tá? Aí ele pediu permissão de usuário de administrador, eu dei um OK. E aí ele vai começar a fazer começar a baixar, realmente baixar aí o SQL, tá? Eu tenho as três opções aí customizada, onde você vai colocar os arquivos, qual é o formato, vai criar usuário, senha já por aqui. Você pode fazer o download da mídia, né, para deixar aí no computador, para precisar instalar em uma máquina que não tenha internet, mas eu vou fazer o download básico, tá? Então vou clicar aqui em Basic, vou aceitar os termos, né? Então dá um OK aqui, um Yes, tá? Então aqui os termos de licença da Microsoft, tá? Eu sei que poucas pessoas, acho que ninguém lê os termos, né? Então vou dar um aceitar aqui. Ele indica onde vai ser instalado o SQL Server, beleza? Então vou dar um install aqui e aguardar, tá? Não muda nada, padrão básico para uso local, né? Uso para teste. Então estou fazendo a instalação numa VM minha aqui, então essa VM posteriormente, se tiver algum problema, eu deleto, recrio ela. Então é só para montar o treinamento aí para vocês, tá? Então vamos aguardar aí. Eu volto daqui a pouco, depois que terminar a instalação, eu volto para a gente falar sobre o download do SQL Server Manager, a instalação, os demais tópicos aí, beleza? Vou dar um corte aqui no vídeo, daqui a pouco eu volto aí, beleza? Valeu! Bom, beleza pessoal, voltando aqui,
o SQL já foi instalado, né? Mas ainda para fazer a configuração, para acessar, para criar banco, eu preciso baixar o SQL Server Management, né? Então ele mostra aqui onde foi instalado todas as configurações, onde foi instalado cada tópico aqui, tá? Então eu deixei padrão, né? Não mexi. Aí, como é o uso pessoal, tá? Então eu uso para eu aprender a utilizar a ferramenta do RP Proteus, basicamente para eu poder ensinar vocês a utilizar a ferramenta do Proteus. Então, bom, vamos lá. Depois de instalado o SQL, eu vou instalar o SQL Server Management Studio, tá? Então eu posso entrar lá no Google, digitar SQL Server Management Studio ou clicar no link aqui, ó, instalar SSMS, tá? Então, clicando no link, ele vai abrir a tela para poder fazer o download. Então, baixar o SQL Server Management Studio, né? Desço um pouco a barra de rolagem aqui e tem a opção aqui, ó, download gratuito do SSMS, tá? Vou clicar, aí ele vai abrir a pastinha para abrir a opção para eu salvar em algum lugar. Eu vou salvar no download mesmo, tá? Como essa é uma VM que é para teste, então não me preocupo. Então tá fazendo o download aqui, tá? Então Ctrl J aí pra gente ver os downloads do Google Chrome. Vou fechar esse carinha aqui. Então deixa ele finalizar aqui e a gente já começa a instalação, tá? Tá finalizando aí o download, né? Bom, vou executar, posso executar por aqui, eu posso entrar na pastinha onde eu fiz o download, tá? Então, se eu entrar aqui em download, tá aqui, ó, SSMS, tá? Clicar duas vezes, ele vai pedir autorização de administrador, né? Deixa ele executar. Como é uma VM, ela é um pouco mais demorado, tá? Então não distribuir muita capacidade para essa VM, porque depois eu vou excluir ela, tá? Aqui essa instalação anterior eu posso fechar, tá? Então você realmente quer fechar? Sim, né? Então deixa ele processar aí a abertura do SQL Server Management Studio. Beleza, abriu. Ele está falando da versão 19.02, né, da Microsoft do SSMS, né? E aqui eu posso mudar onde ele vai instalar, mas como eu informei, é uma VM para teste, deixo no padrão. Geralmente, quando a gente faz instalação nos clientes, né, quando a gente faz instalação nos clientes, a gente deixa também no padrão aí da instalação. O que a gente muda é só a estrutura de onde vai ficar os arquivos do banco, tá? Então vou instalar aqui. E agora ele está carregando para fazer o download aí do pacote, né, do SSMS. E aí depois ele começa a instalação na máquina. Beleza, pessoal. Bom, vamos lá. Terminou aqui, acabou de concluir a instalação do SQL Server Management. Vou clicar em fechar aqui e agora eu vou abrir para configurar o usuário e o banco de dados, tá? Então, ou ele vai estar na instalação padrão aqui, né? Ou você pode digitar aí na pesquisa SQL Server Management, tá? Então ele aparece a opção aí para você logar. Studio 19 app. Beleza, abriu aqui o SQL Server Management. Então, uma vez que eu instalei padrão, tá? Ele dá o nome do servidor aí, né? Então, o nome do meu servidor está com SID. A autenticação está pelo Windows, né? É só clicar em conectar aqui que ele já vai conectar, tá? Mas para isso, depois que conectou, né? A gente vai criar o usuário e depois do usuário a gente cria o banco, tá? Bom, uma instalação em um servidor, em uma empresa, você faz a instalação customizada e a gente coloca um usuário default, né, para acesso, para não ter essa instalação, essa conexão pela autenticação do Windows, tá? Bom, beleza. Então, para a gente configurar o usuário, né, aqui está a instalação padrão, eu vou aqui em Security, Login
botão direito, New Login, tá? Tem algumas pessoas que instalam o SQL Server Management em português, tá? Então, é prática? Não é prática, tá? Porque geralmente o SQL ele está instalado nos servidores, né? E os servidores, boa parte deles são todos em inglês. Então, o Management Studio também é instalado em inglês. Então, é ideal que a gente aprenda a utilizar o SQL Management em inglês, né? Porque daí facilita a nossa vida, tá? Não que seja um problema utilizar em português, tá? Mas eu prefiro ele em modo inglês, tá? Bom, vamos lá. Então, cliquei aqui em New Login, vou determinar o nome do meu login. Então, vou colocar local aqui o nome do meu login. Vou colocar SQL Server Authentication para colocar uma senha e vou repetir local aí, só como base. Eu não quero forçar políticas, não quero trocar nos próximos login, tá? Então eu vou deixar como default usuário local, senha local, tá? Aqui em Server Rules, eu deixo ele como sysadmin, tá? Para ele ter acesso a tudo. Basicamente isso, tá? Então não modifico mais nada. Dou um OK aqui na criação do meu usuário. Então, para saber, o usuário está aqui. Então, tá no final, tá aqui local, tá? Beleza. E aí agora eu vou determinar que o SQL, eu vou entrar com o meu usuário, tá? Então, eu vou aqui em General, Security, vamos lá, logar de novo. Vou aqui na minha instância conectada, botão direito, propriedades, tá? Propriedades, eu vou em Security e aí o Server Authentication, coloco Server Authentication Windows Authenticator modo, né? E aí eu dou um OK aqui, tá? Só um minutinho, beleza. E eu dou um OK para ele logar também com a autenticação do usuário que eu criei, tá? Vou dar um restart para ele reconhecer. Tá? Lembrando que essa não é as melhores práticas, tá? Essa daqui é apenas para uso local, onde eu não vou ter preocupação com os dados, né? Com o banco de dados que eu vou criar, porque é só um ambiente teste, tá? Então, se tiver alguma invasão, alguma coisa, eu posso deletar esse servidor, não vou ter problema nenhum, tá? Bom, eu vou desconectar a instância e vou conectar de novo, tá? Só que agora eu vou conectar com autenticação do SQL Server. Vou colocar meu usuário local, maiúsculo, do jeito que eu defini lá, e a senha também maiúsculo. Beleza, conectei, vou clicar no maisinho aqui, e agora a gente vai configurar um novo banco de dados, tá? Para configurar um novo banco de dados é muito fácil, tá? Então aqui no Database, botão direito, New Database, beleza? Abriu a telinha do meu database, então eu vou definir um nome. Então eu posso colocar Proteus, TOTUS, local, SID, o que vocês determinarem aí o nome do banco de dados, tá? Então eu vou colocar como local, tá? Detalhe, tá? O uso é para a pessoa que está aprendendo, que quer utilizar, configurar com Proteus. Nada complexo, tá? Agora, se for, lembrando, instalação num servidor, aí a gente tem algumas políticas diferentes, tá? Então, definiu o nome do database, aí aqui embaixo, só para vocês saberem, ele vai instalar no local padrão, né? Então, lá onde eu instalei o SQL, é onde ele vai instalar o meu database, tá? Poderia mudar, só clicar nos 3 pontinhos aqui e mudar o caminho, tá? Geralmente, o que as pessoas fazem, né? O que a gente faz quando vai instalar para um cliente? Eu tenho uma unidade separada, né? E aí eu jogo o log e o database em locais diferentes, tá? Por backup, por garantias. Geralmente, quando uma máquina ela pega vírus, ela pega na raiz onde está instalado o Windows Server, né? Mas, e para eu não ter que ficar um caminho tão longo pesquisando aí, então é mais fácil eu mudar esse local. Como a intenção dessa VM é para treinamento, então eu deixo no padrão, tá? Beleza, deixei o database e o log no padrão.
vou em Options e eu preciso definir o collation, tá? Então, assim, para uso local não tem problema também, mas para você já ir pegando aí a melhor prática, então o TOTUS, o Proteus, ele utiliza um collation específico, tá? Então é bem simples, a gente vai aqui no Google e digita collation ERP Proteus. Tá? Então vem o link do TDN aí. Bom, vamos descer aqui um pouquinho, que esses são patrocinados, né? E aí a gente vai pro framework aí da TOTUS. Qual collation utilizar na criação do banco de dados, tá? Ele é o General Latin Bean, né? Mas para ter certeza, então a gente dá uma olhadinha aqui. Aqui ele mostra os collations de cada software, né? Então, da IBM DB2, qual é o collation, IBM Formix, Microsoft SQL, o Oracle. Então, como a gente está com SQL, é o Latin 1 General Bean, tá? Então, voltando lá na nossa instalação, collation, aí eu vou, para não ter que ficar procurando, só apertar o L no teclado, que ele já posiciona no primeiro, registro com L. Vou descer um pouquinho aqui, beleza, Latin 1 General Bean, tá? O Recover Model eu deixo como simple, tá? Senão ele vai ficar gerando o log completo aí, não é a ideia, né? Beleza, basicamente é isso, tá? Nome, recapitulando o nome, local onde eu estou instalando o database e o log, né? O Options eu coloco o collation do Proteus e dou um OK para criar o banco de dados, tá? Então, se a gente olhar, o banco de dados está aqui, tem toda a estrutura, o usuário, né? Então, os usuários que foram definidos aí na criação, como eu já criei com o usuário local, tá? Então, ele já fica definido aqui. E agora, o próximo passo é configurar o ODBC, tá? Então, bem simples. Clico aqui ou o botão iniciar a janelinha do Windows no teclado, ou clico no botão e digito ODBC. Tá? A configuração é sempre o ODBC, o 64-bit, tá? E a gente vai para o System DNS, tá? Então a gente vai colocar o DSN de sistema, tá? Então, para adicionar, é só clicar no botãozinho ADD. Aí o SQL Server, o Native Client, né? Esse daqui ele veio instalado com o SQL, né? O SQL Server é o padrão, e aí ele tem um SQL Server Native Client. É o recomendável você configurar com o que vem instalado com o SQL, tá? Aqui também vai funcionar, mas o recomendável é utilizar o Native Client aí da instância instalada no servidor, na máquina local, tá? Beleza? Vou dar um finish aqui. Aí ele deu um erro, depois eu vou dar uma verificada do que é esse erro. Vamos seguir com a instalação do SQL, o cliente padrão, tá? E aí depois eu verifico alguma DLL que está dando problema nessa VM, tá? Então eu vou adicionar pelo SQL Server mesmo. E aí qual que é o nome? Eu posso colocar qualquer nome, tá? Mas geralmente eu repito a configuração do ODBC, eu repito o nome do banco, tá? Então, name local, posso colocar um descritivo, mas eu vou repetir local, e aí o server, né? Ou posso colocar localhost, o nome da máquina. Eu vou colocar o nome quando eu conecto a instância, vou colocar o nome da instância aqui, tá? Então, SID, perdão, maiúsculo. Qualquer coisa eu volto e tento logar como localhost, tá? E aí eu seleciono a opção de baixo aqui, Server Authentication, né? Então, onde eu vou colocar o meu usuário e senha. Então, vou colocar o usuário local e a senha local. É a que a gente criou para acessar o SQL, tá? Vamos avançar aqui. Se ele reconhecer, ele já vai para a próxima tela para a gente selecionar o banco. Então, Change the Default Database. Aí eu flego essa opção aqui e seleciono o database local, tá? Beleza, deixo habilitado o ANSI, né? As duas opções. Dou um Next, Finish, tá?
e faço um teste de data source, tá? Então, executo, se tudo tiver ok, se ele conseguir fazer sincronizar, ele vai dar o resultado teste complete com successful. Vou dar um ok, ok, ok. Beleza, é isso aí, pessoal. A configuração foi feita. Então, só recapitular os passos, né? Vamos minimizar aqui. Então, a gente fez o download do SQL lá no site da Microsoft. Fizemos a instalação do SQL, padrão, basic. Fizemos o download do SQL Server Management Studio, padrão também. A instalação foi totalmente padrão. Aí lembrando que no default ele segue a linguagem que está na máquina, né? Então, como a minha VM está em inglês, ele instalou o SQL Server Management em inglês, tá? Se tivesse instalando na minha máquina local, que está em português, ele instalou o SQL Server Management em português, tá? Mas o recomendado é manter em inglês aí para dar suporte, beleza? Que a prática todo mundo já conhece o inglês, a estrutura em inglês, então não que seja um problema em português, tá? Fizemos a configuração de usuário para acesso para conexão com a DBC, né? Para criar o banco de dados e conexão com o DBC. Criamos o banco de dados para uso com Proteus, aí com o collation correto, né? E configuramos o ODBC, beleza? Bom, é isso aí. Bom, foi o primeiro vídeo aí da apresentação da SID. Que vocês precisarem, acesse o canal, vai ter mais vídeos aí e bora lá para os próximos vídeos. Valeu!